tenho, né, orado, rogado ao Senhor, buscado ao Senhor, até para a gente poder cumprir uma palavra que a gente sabe. E às vezes a gente sabe, mas na hora de a gente ser confrontado, às vezes, hoje a gente estava sentado ali na mesa e falando a respeito dessa questão de algumas palavras diferentes, e às vezes elas nos assustam. Elas assustam determinadas pessoas. Mas a palavra já dizia isso, a Bíblia já dizia que ele mesmo iria fazer essa separação. Ele mesmo iria mostrar os filhos, ia dividir os filhos daqueles que parecem ser, mas não são. Né? E se conheceria os filhos, né, por aquilo que se ouve. Né? Pelos seus frutos, pelas suas ações, e por aí vai. Vamos abrir em 1 Coríntios? No capítulo 1. Sobre esse texto, né, que eu estava falando, é um texto que a gente lê muito, né, declara muito, que a gente olha e fala, não, eu entendo claramente isso aqui, né, e é isso que está acontecendo, é dessa forma mesmo. E a partir do versículo 17, diz assim: porque o Messias não me enviou para batizar, mas para anunciar. Não me enviou para imergir, ou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E fazê-lo sem confiar na sabedoria, que consiste em mera retórica, para não roubar o poder, né, da cruz, né, de Cristo. Porque a mensagem da cruz, ou da estaca de Cristo, ela é insensatez para os que não estão para os que estão no processo da destruição. Mas para nós que estamos no processo da salvação, né? Essa boa nova, ou a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. De fato, né? A palavra diz, ou está escrito na lei de Deus, na Taná, destruirei a sabedoria dos sábios e inutilizarei a inteligência dos inteligentes. Aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá, ou qualquer dos pensadores de hoje? Acaso Deus não tornou este mundo louca? Porque a sabedoria de Deus ordenou que o mundo, ao fazer uso da própria sabedoria, não pudesse conhecê-lo. Portanto, Deus decidiu usar a insensatez do que anunciamos como meio para salvar os que vêm, aqueles que vierem a confiar nele. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias, né, executado na cruz como um criminoso. Para os judeus, este é um obstáculo. E para os gregos, é uma insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Apenas olhem para si mesmos, irmãos. Observem aqueles a quem Deus chamou. Não são muitos de vocês sábios segundo os padrões do mundo, nem muitos de vocês detêm poder ou se vangloriam de nobre nascimento. Deus, porém, escolheu o que o mundo considera insensato com o objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para envergonhar o forte. E Deus escolheu o que o mundo despreza por ser comum ou considera sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considera importante, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. É por meio da atuação dele que vocês estão unidos ao Messias, Yeshua, ou a Jesus Cristo.
ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, bem como justiça, santidade e redenção. Porque, como diz a palavra de Deus, quem deseja gloriar-se, que glorie-se no Senhor. E a partir do 2, no versículo 6, ele continua dizendo: entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Ninguém dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles tivessem feito isso, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz as Escrituras, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou essas coisas. De que forma? Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda as coisas, mesmo as profundas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito da pessoa que habita nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o seu Espírito, o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. E em seu lugar, usamos o modo de falar ensinada pelo Espírito, mediante o qual explicamos coisas do Espírito a quem é espiritual, ou a quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conhece a mente do Senhor, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente de Cristo ou do Messias. Então aqui ele fala, eu acho muito interessante que Pedro, quando ele quer falar acerca da forma com que Paulo ele expressa, ele fala que Paulo às vezes usa palavras difíceis de entendimento, mas é isso que ele acabou de falar aqui. Olha, eu falo de coisas espirituais a quem é espiritual, a quem tem o Espírito Santo. Então, elas só podem ser entendidas por aqueles que têm o Espírito Santo. Amor, ou senta aqui, ou vem mais para cá. Eu não estou conseguindo te enxergar. É? Não, nem é por isso, é porque eu não te vejo. Aí isso, aí põe assim, põe a perninha. Eu quero olhar nos seus olhos. Não, pode deixar aqui. Eu quero que você pegue a sua cadeira e mude. Isso aqui pode ficar aqui. Meu amor. Põe sua cadeirinha aqui, que aí eu te vejo. Põe a perninha. Não, é só para ficar melhor para você e eu poder ver. Amor, aqui. Aqui a cadeira, ó. Traz isso. Isso. Que eu te vejo. Põe a perninha para cima. Põe a perna para cima. Bem. E é interessante, né? Eu estudando esse texto, falando, Senhor, é claro que nós entendemos isso, não é verdade, gente? Eu precisava falar isso? Não. A gente vive sabendo disso, que Deus fala de forma espiritual, que nós compreendemos porque temos o Espírito Santo de Deus. Tá, quanto a isso, beleza. Mas por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender determinadas coisas? Porque quando Deus fala de uma forma que não é aquilo que a gente está acostumado, a gente meio que fala, não, peraí, isso aí é de Deus ou não? Por quê? Porque foi isso que os judeus, aqui ele fala de duas classes de pessoas. Ele fala dos gregos e
e dos judeus. E a forma que ele pregava escandalizava os judeus. Por quê? Porque pregava um Jesus criminoso. Como eles vão crer que aquele Salvador, que foi executado como criminoso, pode ser o Messias? Eles não conseguiam compreender. E como os gregos iam entender que ele ressuscitou dos mortos? Isso era insensatez. Isso não fazia parte da cultura do grego. Aí ele fala, mas existem aqueles que são judeus e gregos que entendem e que aceitam essa mensagem da cruz. Por quê? Porque elas têm o Espírito de Deus. Por isso que eu estou falando que, nesse tempo, Deus já está fazendo essa separação. E nós temos que começar a olhar para nós como quem questiona. Quem é o Espírito que está movendo em mim? Eu estou compreendendo, eu estou discernindo tanto as coisas naturais, porque a linguagem de Deus para o mundo, né, muitas vezes, né, ela é meio loucura. É uma loucura. Aí, o mundo tenta explicar ali o que eles estão compreendendo, e a gente vê que eles estão fora da caixinha mesmo, porque para os outros eles também são loucura. É loucura. Mas a linguagem, né, muitas vezes, ela difere de como Deus fala com o povo, com os judeus, como Deus fala com o grego. Por isso, Paulo fala muitas vezes que no meio dos judeus, ele trabalhava de forma que ele falava a linguagem que eles pudessem entender. Não de forma a persuadi-lo, mas usando as coisas espirituais para falar de, né, usando o espírito ou a sabedoria espiritual para falar de coisas espirituais. E quando ele estava com os gregos, ele também buscava tentar trazer as coisas espirituais na linguagem dos gregos. A gente já viu isso, Paulo ali em discursos, né, em lugares com, né, filósofos, e não foi só num lugar, foram em várias cidades. Ele teve ali um embate nesse quesito. Não que ele negociasse a fé, mas a gente vê que a forma dele, às vezes, trazer a informação, buscava contemplar aquele tipo de pessoa. Amém, queridos? Sim, não negando o espiritual, mas trazendo as coisas espirituais. E aí ele alcançava quem? Aqueles que estavam buscando as coisas espirituais. Ele conseguia alcançar todos? Não. Nem todos os judeus, nem todos os gentios. Eu usei grego, mas no sentido de gentio, né? Porque naquela época, aquele que não era judeu, todo mundo estava debaixo da lei de Roma, né? Que, querendo ou não, estava debaixo de uma sabedoria grega, grego-romana. Beleza. Filosofal e por aí. É. Uma liberdade que o Espírito dá às pessoas de querer buscar Sim. um entendimento maior. Sim, sim. Né? Eu não quero. Então, você vai ficar naquela posição assim que você está vivendo. E eu quero falar nesse nível que o Fernando falou. Ou também eu vou, né? Porque isso é em todos os lugares. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Isso fala do mover eclesiásticos, do mover religioso e do não religioso. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Deus não tem essa diferenciação. Deus não tem essa dificuldade. Deus não se manifesta só onde a gente quer que ele se manifeste. Deus não fala só do jeito que a gente foi instruído ou aprendeu a ouvi-lo, de forma a uma linguagem religiosa. Por exemplo, o Deus pregado para os judeus era de uma forma, eles entendiam de uma forma. Quando Paulo chega ali no meio dos gregos, eles estavam adorando o Deus dos judeus. Tinha um altar para o Deus dos judeus. O Deus do qual eles não conheciam, mas não é que ele não conhecia aquele Deus, eles não conheciam o nome daquele Deus. Era o Deus que não tinha nome, não tinha imagem e não tinha nome. Aí qual que era o nome do Deus? O Deus desconhecido. Aquele Deus que o nome dele é desconhecido, não se pronuncia.
Nem nós conhecemos o nome de Deus, gente. Nós adoramos esse mesmo Deus, entende? Não é que eles desconheciam o Deus dos judeus, eles sabiam que existia o Deus dos judeus. E qual era o Deus daquele povo? Era esse Deus do qual o nome não se conhece. Deus ao Deus desconhecido. Seu nome não se menciona. Porque às vezes a gente acha que vai que existe algum Deus que a gente não conhece, esse aqui não. Às vezes a gente tem esse pensamento, a gente tinha esse pensamento. Aquele Deus ali que ninguém conhece, esse é o meu... Não, o que Paulo estava querendo dizer é, vocês sabem quem é o Deus que nós servimos. É esse aí mesmo, que o nome é impronunciável. Por quê? Ele se perdeu não porque ele quis. Quando Deus fala eu sou o que sou, ele não dá um nome. Quando a gente fala um tetragrama, é porque eles não pronunciavam. É para ser difícil, é para ninguém pronunciar. Tá, tudo bem. É impronunciável, mas para ficar fácil, eu vou colocar aqui umas vogais no meio de um monte de consoante, né? Que é W, H, V, H. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar umas vogais. Aí vai ficar Iarro. Iau. E por aí vai. Amém? Transliterado, Iá. Transliterado ainda mais, Yahvé. Transliterado ainda mais, Jeová. Compreendem? Mas nenhum desses é o nome de Deus. Beleza? Por que isso, queridos? Porque nós chegamos num tempo em que quem procurar vai encontrar. Quem buscar, né, quem bater a porta vai abrir. Quem buscar não vai deixar de encontrar. Quem pedir não vai deixar de receber. Essa é a promessa de Joel, dos últimos dias. Tá, pastora, por que você está falando isso? Porque nós temos que discernir estas coisas. Nós que dizemos ter o espírito de sabedoria, que não é a sabedoria humana, tem que discernir a linguagem de Deus espiritual e até essa linguagem de Deus para o mundo natural. Nós temos que discernir. Nós discernimos. Porque aquele tempo infantil, aonde a gente fazia uma separação, até aqui tudo é de Deus, passou disso, é do diabo. Gente, nós temos que sair dessa infantilidade. Como assim? Deus não pode ser contido só onde a gente quer que ele seja contido. Deus não se encontra só dentro de 4 paredes com o nome igreja evangélica. Porque na nossa infantilidade, nem na igreja católica Deus entrava. Ou estou mentindo? Né? A gente excomungava. Deus lá no centro? Não, de forma alguma. Deus lá... Queridos, o que eu quero dizer, me entendam, pelo amor de Deus, hoje nós estávamos sentados na mesa discutindo isso. Eu falo assim, olha, eu julgo estar falando coisas maduras e profundas para pessoas maduras e profundas. Né? Eu julgava em alguns momentos e acabei vendo que não eram tão maduras e profundas, porque escandalizaram, mas isso está na Bíblia, isso vai acontecer. Mas esse papel não é meu, de me preocupar. O meu é de fazer o que o Senhor está ordenando. Aí até na mesa a gente discutindo, a Estaizinha usou um termo assim, tá, não é realmente falar, deixar de falar o que Deus está falando, mas às vezes saber falar. E eu parei para pensar, falei, Senhor, às vezes eu tento falar, né, de uma forma até desenhando ali, para ser o mais simples possível. E aí eu falei, não, mas então eu quero ser mais simples ainda, buscar, né, ser o mais simples possível, para que todos possamos entender. Mas aí eu pensei novamente naquela, né, situação que nós temos comentado a cada terça-feira, reuniões, a respeito da profundidade. O rio é o mesmo, né? Nós estamos todos na mesma condição,
Uns só vão estar um pouquinho mais na beira da praia e outros vão estar mais aprofundados. Mas a água é a mesma. Né? O ambiente que nós habitamos é o mesmo. A porção da revelação ou da profundidade, ela está posta para todos. Só que cada um se esforça para se aprofundar. Cada um. Ok? Beleza. Tá. Mas por que, né? Estou falando tudo isso? Saiu o meu negócio aqui, mas tudo bem. Isso. Isso. Nós lemos aqui, Paulo, né, conta a respeito das coisas espirituais. E aí a próxima imagem traz um entendimento daquilo que a gente, né, conhece. O terceiro slide. Ele traz algo que a gente já falou, nós já estudamos. Terceiro slide. Valeu. E que nós já vimos. Está indo, gente, vai, uma hora vai. Viu aí? Nós temos a compreensão, e a Bíblia diz isso, né, em Tessalonicenses, que nós somos isso aqui. Tá? Obrigada. Que nós somos isso aqui. O que significa isso aqui? O que essa imagem revela para nós? Espírito, alma e corpo. Beleza. Filipenses fala que a gente tem que preservar o quê? De forma íntegra. A quando o Senhor nos encontrar, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam preservados, íntegros, inteiros, ok? Beleza. Só que a palavra também, ela fala o que, aparentemente, o que cada parte dessa, ela é na sua essência. O espírito, ele é a imagem de Deus, porque Deus é espírito, não é isso? Nós não fomos criados espirituais? Qual que é a essência do espírito? Ali está mostrando o quê? Luz. Deus é luz. Nós somos e fomos criados com a mesma essência espiritual, luz. Tanto é que quando Deus era visto, ou a imagem de Jesus ali manifesta, eles não compreendiam se era um anjo, o que é, mas ele reluzia, ele tinha pés como de bronze, o rosto reluzia. Imagina essa luz vestida. Então os pés estão brilhando, a mão está brilhando, o rosto está brilhando. Vocês concordam? Fácil compreender. Amém? E aí nós temos aquilo que o Senhor falou, que ele soprou dentro de algo que ele construiu. Então ele constrói o quê? Um corpo, um recipiente, um vaso, uma casca. E nós chamamos de corpo, não é isso? Que é isso aqui. Foi isso que Deus fez, do pó da terra. E aí o que ele faz? Ele sopra. O que é esse sopro? Energia. Isso, vida. Ele move. Assim são os nascidos de Deus. Você não sabe para onde vem, eles são como o vento. Não sabe de onde vai ou para onde vem. Assim são os que são guiados por Deus. Isso é a energia de Deus. Isso é a forma que Deus nos deu. Nós somos o que então? Ali eu fiz ele o quê? Elétrico. Porque é isso que a palavra diz. Nós somos uma energia. O que a alma é? A alma nada mais é do que um centro de processamento. Ele processa toda a experiência da carne, ele processa aqui dentro, para a gente entender como funciona. Assim como toda a experiência espiritual, do homem espiritual, é processado na alma. Ele é o conversor.
Ele pega o que é espiritual e é processado na alma para você compreender. Assim como todas as suas experiências na carne são processadas na alma. O que acontece na alma? Ela é onde está situado o quê? Então, as experiências que eu tenho na carne, por exemplo, o desejo. A minha alma processa e me mostra que eu tenho aquele desejo. A minha alma processa o que eu vi e me mostra se eu quero ou não quero. Tudo isso é feito na sua alma. Então, a sua alma aqui, queridos, é o que está em jogo. O seu corpo não importa, todo o corpo vai virar pó novamente. Não importa o seu corpo. Nem para Deus, nem para o diabo, eu quero só dizer isso. O que está em jogo é só a sua alma. Por quê? Porque o espírito, ele volta para Deus. O espírito é de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia fala. Por que o espírito está pronto? Porque o espírito é de Deus. Agora, a alma é que é o X da questão, porque a alma pode ser lançada no inferno. A alma é onde está processando. A minha alma, ou ela é manifesta, ou ela está, vamos dizer assim, não é manifesta, ou ela está associada de mãozinha dada com a carne, ou ela está associada de mãozinha dada com o espírito. Não tem como. Por isso o Senhor fala, não tem como agradar dois senhores. Não tem, não tem. Você tem que decidir qual você vai adorar. Se você estiver associado com a carne, você está associado com o espírito no mundo. O mundo de trevas. Porque a carne faz parte do mundo das trevas. Se você está de mãos dadas com o Espírito de Deus, do qual vivificou o seu espírito, então você é um homem hoje vivo, você foi desperto, você está sendo a cada dia desperto, então você é espiritual, a sua alma é espiritual. Então, tudo que é processado dentro da sua alma, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, eles tendem para o que é espiritual, para o reino espiritual. Por isso, lemos em 1 João, nós estudamos, e ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. E em vários outros lugares, Jesus falou, o reino de Deus está perto. O reino de Deus é chegado. Entenda, Jesus só veio trazer a luz para que a gente pudesse entender. Uma vez que o reino de Deus está dentro de você, eu preciso processar toda a experiência espiritual. E quem processa? A alma. Só que aí a gente tem, isso a gente está falando desse nível aqui de conhecimento cristão, religioso, de alguém que está buscando as coisas, né, superiores, de alguém que não quer viver baseado naquilo que é natural, porque sabe que existem coisas maiores, além desse visível, ok? Mas existem gente no mundo que estão buscando as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. E aí é que tá. Essas pessoas podem encontrar? Podem. Se elas buscarem na fonte correta. Só que a carne, ela quer o natural, das coisas naturais, ou o mundo, ele quer explicar também como funciona essas coisas. Só que do jeito carnal ou natural. Só que eu e você que somos espirituais, a gente tem que discernir que eles estão querendo falar de coisas espirituais, mas a homens carnais. Ok? Mas que no fundo, eles estão falando exatamente aquilo que a Bíblia fala todo o tempo. Aquilo que religiosamente nós fomos
educados a entender. Interessante que o satanista, está em viagem astral, ele sai do corpo, né? Então, eles têm esse conhecimento do lado errado. Não só satanista, toda religião tem esse lado, né? Eles têm uma explicação para isso. Isso. O satanista vai viagem astral. Quando ele faz a viagem astral, é o espírito dele que está indo a lugares para visitar realmente. Olha só, ao nível que esse povo chegou. Eles são mais na frente do que nós. E nós estamos nesse mundão aqui, bota a cabeça. Aquela hora que ela falando, essa divisão, né, da alma, é o fruto, a manifestação é do fruto do espírito e as obras da carne. Né? Aquilo que mais a alma é alimentada, ela se volta e se fortalece mais para um lado do outro. Por isso que não tem como dar, né, um fruto bom e um fruto mau da mesma árvore. É interessante também. Né? A nossa mente foi tão cauterizada, fechada. Quando eu falo de energia, o que você ensinou de energia não é de Deus. É esoterismo. Né? Então, quando eu falo algumas palavras, o primeiro impacto que vem em nós é o seguinte: peraí, a gente gera uma barreira até na nossa mente. Mas isso eles já estão fazendo, gente. Deus que não é mundo. Tá bom, então vamos lá. Beleza. Então, nós sabemos que existe corpo, alma, espírito, existe cada essência. O espírito é luz, a corpo, ela é densa, ela é vamos dizer assim, uma roupa tecnológica que foi ali tecida, tanto é que no Salmo 139 fala isso mesmo, nós somos tecidos, costurados. É muito interessante isso, para entender que né, essa pele, ela foi tecida ali, né, todo esse conjunto de nervos e tudo mais. Só que existe aí uma pessoa também que é a alma, existe aí um ser que é a alma, uma engrenagem, né, um processo, e ela é, eu vou chamar assim de, ela se move, ela tem energia, ela é elétrica, ela não está estática. Ela precisa trabalhar para responder ao corpo e responder ao espírito. Amém? Pensa nela como uma usina de energia. Ela está ali trabalhando, gente. Ela está trabalhando. Ok? Beleza. Quando a gente foi, né, catequizado lá na escola, lá desse jeito, a gente aprendeu, né, que a matéria, tudo que existe aqui, isso saindo do eclesiástico e indo para o mundo. Né? Toda matéria ela tem uma peça básica, o básico dela, que forma todas as coisas. O que é a base da formação de toda a matéria que existe? O átomo. O átomo. Não é isso que a gente aprendeu? Se eu pego ali um pedacinho de qualquer coisa e vou dividindo, eu vou chegar na menor partícula, que é a base que forma toda a matéria. Aí tem os estados e tudo mais, não importa isso. Mas qual que é a base disso? Um átomo. Beleza? A gente aprendeu isso. Ô, João Marcos, vai passando aí. É o que a gente viu ali. Então, o primeiro, só dá um clique. Nós aprendemos desse jeito aqui, ó, lá na escola. Vai. Um clique. Esse. Nós aprendemos isso, não é verdade? Ali tem um núcleo. Dentro desse núcleo tem o quê? Não, ali dentro tem o quê? Uma partícula neutra e os prótons, que é uma partícula ou uma energia positiva. E ao redor gira partículas químico aí negativas, que são os elétrons. Não foi assim que a gente aprendeu? Bonitinho. Beleza. Isso lá em 1900 e bolinha, quando o Silvio era menino, né? A gente aprendeu desse jeitinho. Só que, ao longo do tempo, eles vieram apresentando essas partículas com a evolução, com o conhecimento, né? Que eles falam que a gente está assim numa época de muita ciência. Eles nos apresentaram, né? Começaram a nos apresentar dessa forma agora. Próximo.
Olha, os elétrons, ele não é parado, ele está ali rodando. E quando ele roda, ele carrega o quê? Energia, beleza? Não, agora nós entendemos. Aí eles nos trouxeram mais uma evolução de como eles chegaram e entenderam a partícula do átomo. Como? Nossa, agora até o centro ela tem energia. Então até aquilo que a gente achava que era neutro, estava ali paradinho, não. Ele não está parado. Ele não está parado. Tudo ali está se movendo. Tudo ali é energia, ok? Só que existe uma sinergia naquela partícula que aos nossos olhos ela é invisível, mas que a ciência mostra que existe uma energia. Ela está movendo por todos os lados. Ora, não se esqueçam que o que Deus fez foi... Ele podia ter colocado... Por que ele sopra? Por quê? Para que haja movimento. É como se eu tivesse com uma coisa aqui, com um catavento, e eu tenho que dar impulso nele. Aí agora ele trabalha. Ok? Então, a sua alma, ela se move e ela tem um determinado nível de energia. Isso é o que a ciência diz, é como a ciência explica, ok, queridos? E eu estou meio que relacionando com a palavra. Próximo. Hoje, essa é a foto que supostamente eles tiraram. Olha como é. Ali é iluminado. Ali tem luz. E aí eles nos disseram que essa menor partícula, que eles achavam que não existia como dividi-la, que é possível dividi-la. É a chamada fissão, o quê? Nuclear. Eu consigo dividir essa menor partícula. E aí, o que acontece quando eu consigo dividir? E de que forma? Eu tenho que dar uma macetada muito forte nela para ela quebrar, vamos dizer assim, para ela, né? Um lado para o outro, para explodir. O que sai nesse momento? O que acontece no momento em que eu consigo fazer isso? Uma energia extrema. Uma energia capaz de destruir. Pois é assim que é feita a bomba atômica. É quando eu consigo dividir um átomo. Nesse caso, aquele átomo bem radioativo, bem grandão, bem gordão, tá? E o que acontece quando isso colide? A ciência hoje descobriu que forma-se um nêutron, ele se agrupa com ali outro próton e ele cria, vamos dizer assim, mais átomozinhos. Só que é interessante, queridos. Quer dizer que na menor partícula, se eu ainda dividi-la, eu tenho a maior potência de energia mundial. Que loucura é essa? Por que isso? É como se o homem estivesse chegando na origem. E quem é a origem de todas as coisas? É como se o homem triscasse em Deus. E aí o que sai disso? Luz e energia, uma energia avassaladora. Por que eles fazem isso? Porque eles desejam abrir uma porta. Aqueles ditos portais e por aí vai, né? CERN, não sei, colisor de prótons, sabe? Que existe ali em Campinas. Por que eles tanto querem pegar a mínima partícula do mundo e dividir ela, queridos? Porque eu estou me aproximando da origem. Ok? E a origem... Não, chamaram ela quando... Pois é, né? Quando eles conseguiram, eles chamaram isso de partícula de Deus. Porque eles estão buscando a mesma coisa, se aproximar mais de Deus, sem saber que é isso que eles estão buscando. Não, eles sabem muito bem, amiga. Sabe? Só que depende de qual Deus eles querem, né? Eles acham que com a ciência deles eles chegam. Mas eu não estou falando que eles estão buscando a Deus no mesmo propósito que nós, não. Viu? Eles não estão. É, isso. Mas o mesmo
diferente, mas que Não, eles estão indo pelo natural, filha. Eles só estão usando as portas naturais. Porque o natural vem de Deus. Nós temos que entender isso. Foi Deus que. Isso, não tem jeito. Vai chegar. Ou para bem ou para mal. Mas estão buscando. Ok? E muitos, é interessante porque eu já li relatos de pesquisadores cristãos que estavam nesse mesmo processo buscando, quando viram isso, falaram: não, isso não está certo. Não está certo. Se assustaram com coisas extraordinárias que aconteceram, queridos. Porque você não está brincando com qualquer coisa. Você está acessando lugares que você tem que ter permissão para estar. Ok? Eu só queria trazer esse entendimento e essa compreensão. Amém? Então vamos lá. Continuando, no próximo slide. Baseado nisso, existe uma universidade finlandesa que em 1980, eu acho, se não me engano, ou 98, 88, eu não lembro a data exata. Ela buscou entender como o corpo humano funcionava, no sentido dessa questão elétrica, no sentido da questão da energia. E eles fizeram um estudo muito interessante, onde eles mapearam o sistema energético da pessoa diante de emoções e determinadas situações. As pessoas, várias pessoas de vários países, que foram como que é chamada a pessoa? Os voluntários, eles foram submetidos aos mesmos testes, aonde a pessoa foi submetida a uma sensação de medo, de rancor, de raiva, de várias emoções. E isso eu estou falando de quem? Da minha alma. E aí essa pessoa foi mapeada eletricamente. Qual foi a surpresa deles? Que todo o corpo corresponde exatamente ou eletricamente da mesma forma diante dos mesmos sentimentos, as situações. Isso. É igualzinho. Se vocês buscarem isso no Google, busquem lá. O mapa, eu só tirei alguns aqui, mas o mapa ele é extenso para todo tipo de desejo, de vontade, de racionalização, de emoções, tudo que a gente fala que tem na alma, eles fizeram uma lista de todos esses itens e foi submetendo essas pessoas e as cores, vamos dizer assim, a energia, ela meio que é mostrada. Então eu falo uma coisa para vocês. Não, identidade não, mostra a condição. Não, a condição daquela pessoa naquele momento, Fernanda. Eu estou vendo a Ana Paula, ela está com medo. Por quê? Porque não tem como. Essa é a cor do medo, vamos dizer assim. Ali tá os nomes. É porque ficou pequeno, infelizmente. Mas ali tem felicidade, nojo. O todo azul ali é depressão. A pessoa é como se ela estivesse totalmente negativa. Totalmente, a energia que está no corpo inteiro dela é negativo. O positivo dela está quase zerado. Lembrem, o nosso átomo é negativo e positivo. O que é o negativo e o positivo? Naturalmente, ele faz. É como uma bateria, não é isso, gente? Toda bateria não trabalha dessa forma, equilibrando o positivo e o negativo ali e extraindo energia daquilo, meio grosseiramente falando? Então, nós somos, a nossa alma, ela é química. Ela é química. É isso. Então, o mundo está buscando respostas. Eles querem chegar. Só que com um conhecimento humano. Por isso que quando a gente fala espiritualmente, eles falam que a gente é louco. Eles não compreendem a forma espiritual que nós explicamos. Para nós é fácil. A gente olha isso e a gente discerne tudo. Ou não? A gente está entendendo ou não as coisas? Mas a gente consegue ver as duas. Não é verdade?
A gente olha, isso pra gente é escandaloso? Não, isso não é escandaloso. Mas eu vi muitas coisas, eu não sei citar aqui, mas muitas coisas a gente ouve falar assim, a ciência descobriu algo, conseguiu provar algo. É isso que eu vou falar hoje. É isso que eu vou falar hoje, né? É isso aí, literalmente. Beleza. Então, olha lá, em quais partes do corpo nossas emoções são percebidas? Então, existe esse mapeamento, chama Mapa das Emoções. Se vocês quiserem procurar isso no Google, ele é bem extenso, é muito interessante. Isso há anos, gente, há anos eu já conhecia isso aqui. Quando eu trabalhava com cura interior, eu conseguia compreender. Eu entendia que aquilo que a ciência tinha chamado lá de experimento era fácil de compreender. Estava falando da alma, simples. O mundo chama de energia, né? Mas para Deus é tudo isso, né? Bem, é energia mesmo. O nome é energia, por que a gente tem medo de falar? Esse nome é energia, né? Mas é energia, é porque o diabo tomou para si o nome e a gente acha que essa palavra, ai meu Deus, não pode ser dita. Não, gente, é energia. Positivo e negativo, falando de energia, gera energia. Não é outra coisa senão isso. Então, o que eu quero dizer? Nós temos um corpo elétrico, que é a nossa alma. Ok? Nós, Para descarregar, né? Ainda dá um pouco de descalço, você descarregar a energia. Isso, que é estática, não é isso? Por que a gente põe o pé na terra? Porque eu estou carregada eletricamente, ou positivo ou negativamente. E quando eu ponho o pé na terra, eu equilibro. Troca ali. Elétrons são trocados. Uma energia. Isso. Temos que ser. É isso aí. Agora me diz uma coisa. Energia teme energia? Se a gente está na mesma... Se a gente está energizado no mesmo... né? A gente teme energia? Não. Mas se eu não faço parte, eu não estou energizado, vamos dizer assim, eu estou lá meio... Depende da força que você está recebendo. Eu estou desguarnecido, desprotegido. Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho que, se eu estiver descalça e eu encosto nele, eu tomo um choque, porque ele tem ele está meio que energizado. Então, acaba que eu me torno fio terra. Você concorda comigo? Eu encosto ali, a energia, ele está procurando um lugar. Se eu tiver calçada, beleza, eu encosto nele, vai e volta, eu não sinto problema. Mas se eu tiver descalço, a energia que está aqui no chão vai querer meio que equalizar e ela vai passar por mim e eu vou sentir choque. Né? Só para compreender. Por que tudo isso, gente? Porque o mundo vive falando nessa questão de energia, é o que o Fernando acabou de dizer. As pessoas estão buscando compreender os seus corpos, como que eles funcionam. Nós já sabemos. Somos corpo, alma e espírito. Pronto. Para nós é fácil entender. Mas para o mundo não, porque eles não foram ensinados na linguagem religiosa, que para nós hoje é tranquilo entender. Igual quando fala assim, que às vezes chega alguém num lugar, a pessoa é tão negativa, não sei o quê, às vezes a gente... É só um vocabulário que parece que é só do mundo. Mas é uma realidade. É o que a gente disser. A pessoa, todo mundo, vamos dar um exemplo da minha mãe. Não, essa pessoa é muito negativa. Quando vem aqui em casa, eu passo até mal. Minha tia, quando vai na casa da minha mãe, ela passa mal. Isso é fato. E ela, na cabeça dela, ela é muito negativa, porque ela reclama demais. O olho gordo, né? Ele olhou para minha planta e falou que morreu. Isso é energia. Só que pode ser. Claro. Entendeu? Só que ela entende que aquela pessoa, ela tem uma energia ruim, não sei o quê. Só que a gente entende isso da forma espiritual. Porque nós discernimos as coisas espirituais e naturais. São energias contrárias. Sim, gente. Isso aí. Nada mais é. E ele traz quem? Ele traz quem? Ele traz a alma ao seu...
Por exemplo, quantas pessoas veem os seus corpos, né, saírem do corpo? Ou seja, aquilo ali é Porque a alma está isso, saindo. desligando. A alma, ela é elétrica, ela vê o corpo dela, aquela matéria. Por isso que quando toma choque, a pessoa meio que... Isso é bíblico? Será que isso é bíblico? Queridos, é. Porque quando morre, a alma vai. É bíblico. o corpo vai, o corpo vai cair. Salomão, ele explica isso em Eclesiastes. Salomão fala que nós estamos ligados pelo fio de prata. Então, antes que o fio de prata seja desligado, antes que a mó, aí ele fala de amó, gente, amó era um trabalho, era uma peça que trabalhava. Antes que a mó seja desligada, antes que a sua alma seja desligada do corpo. Então, isso Salomão entendia. E será que a Bíblia fala isso? Fala. Só que numa linguagem que a gente considera crentez, religiosa. Mas ela fala a mesma coisa. Por isso a gente não pode, o que eu quero, né, chegar e falar ou trazer esse entendimento, é que a gente não pode simplesmente dizer que essa pauta de energia, isso não é de Deus, isso é coisa, sabe, dos, como é que chama? Esotérico, dos satanistas. Não, eu tenho que entender que existe realmente, somos elétricos, temos esse processo, a nossa mó que está trabalhando é a minha alma, né? O fio de prata é o que liga realmente a minha alma no meu corpo e também no espírito. Isso. Isso, Ana, ótima frase. Ignorar tudo isso. Mas aí tem algo interessante. Cauteriza a nossa mente. Isso. Mas é muito mais fácil você ser guiado, você Isso. pensar e falar, deixa eu entender. E é isso que eu quero dizer. Gente, a igreja, o sistema religioso, ele foi criado não por Deus. Nós temos que sair deste pensamento religioso. Nós somos catequizados do jeito que a religião queria que a gente aprendesse, entende? Porque se você vai mais fácil controlar. Sim! Do mesmo jeito do mundo. Aí é isso que esse texto de Paulo complicado quer dizer. Olha, gente, eu não quero ficar usando de fãs filosofias para convencer vocês. Eu conseguimos compreender as coisas naturais, que não tem nada de espiritual, mas são naturais, mas são discernidas espiritualmente, e discernimos as espirituais porque temos o Espírito Santo de Deus que nos leva a entender todas essas coisas. E é o que ele quer dizer, porque eu quero dizer que esse poder não está na sabedoria de pesquisa e de conhecimento do mundo. Mas acho que foi feito assim, potencial. Não, proposital. Não foi. E aí, se pega, é muito difícil, então não vou nem tentar. Quantas pessoas falam, nossa, a Bíblia é muito difícil, então por isso que eu não leio. Ana, por exemplo, foi fácil a forma que Jesus andou explicando? Era fácil, gente, de entender? O que vocês acham? Ele usava coisas corriqueiras para explicar, né, coisas da Torá, vamos dizer assim, leis de Deus. Vocês concordam comigo? E ainda assim eles não entendiam. E Jesus falava, ó povo lerdo de entendimento, até quando? Isso. Parece que para nós hoje fala, gente, como que aquele povo não entendia? Gente, nós somos iguais. É isso, olha que tremendo. Então, quando Paulo tem uma revelação avassaladora, ele muda.
Porque ele teve uma visão de algo que até então ele tinha só conhecimento natural. Muitas vezes a gente aqui, como espirituais e crentes, a gente banca de espiritual e a gente é totalmente natural, a gente não está discernindo nada. Por quê? Porque a nossa intimidade com o Espírito Santo é isso aqui. Então você só tem que discernir isso aqui. Eu preciso acessar esta sabedoria que está na pessoa do Espírito Santo, que foi deixada para nos levar a toda a revelação, a toda a verdade. Por isso a gente tem falado tanto a respeito de intimidade profunda com o Espírito Santo, gente. Eu posso ficar nessa parte rasa, conhecendo esse... porque eu tenho isso aqui de intimidade com o Espírito Santo? Posso. Mas é o que Deus quer. É o que Deus espera. Interessante, né? Porque o Espírito Santo é a fonte de energia que vai equilibrar todo o meu corpo. Por exemplo, se eu estou com muito a inveja, tanto para ele, né? Ele sabe que eu estou naquele perfil de energia, né? Todo descontrolado, né? Na verdade, ele vai, se eu ficar conectar com ele, ele vai colocar a casa em ordem, né? Vou colocar a casa em ordem, tudo no lugar, as coisas no lugar. Esse papel, né? Porque ele é energia. É o que a gente lê em Tiago falando que, né, o Espírito ele nos traz a luz de que estamos pecando, né? É como se ele traz esse, peraí, você está indo para uma coisa complicada. E aí é que está o X da questão. Porque o pecado, ele não está, ou seja, a desobediência, o desequilíbrio, ele acontece na alma, queridos. Quando você executa na carne, você está dando a luz naquilo que estava sendo gerado como uma criança, onde? Na alma. É a mesma luta, Deus e o diabo lutando pela alma. E é o espírito e a carne lutando pela alma. Por isso que a palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus faz parte de todos os filhos, né? Porque a alma... Isso, penetra... o corpo e a alma com o espírito. Com as intenções. Ele está falando de alma e corpo, que são as intenções, né? Juntas e medulas, aliás, juntas e medulas, alma e corpo. As intenções, espírito e alma. Por isso que ele fala que ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra para trazer a clareza, para que você entenda quem realmente está movendo a sua alma. O que está sendo gerado dentro de você. Porque tem que fluir rios de água viva. O espírito, dentro, ali, em conexão com a minha alma, vai gerar rios de água viva. Mas a carne, em conexão com a minha alma, vai gerar o que vai nascer dali? Rios? Ou vai nascer um monstrinho, um pecadinho? O que eu estou gerando? É sério. Ela só gera energia para a água, né? Porque a água não é suficiente para gerar a energia. E o corpo humano, ele é o quê, meu filho? Quantos por cento hídrico ele é? Por quê? Porque ele é elétrico. A água conduz. Pastor, mas por que você está falando essas coiseiras tudo? Pastor, o que tem isso a ver, queridos? Vou chegar lá. Rapidinho. Agora vocês vão assustar comigo. A Beatriz falou algo muito interessante, que é o que eu quero trazer. Próximo, João Marcos. Isso. Que eles tentam explicar de forma conhecimento e ciência humana tudo isso que a gente falou aqui. Então, eu trouxe algumas citações, ok? Então, a física finalmente deu nome àquilo que você que você sente há anos, mas nunca soube decifrar. Numa linguagem humana, tá, gente? Então, vamos lá. Ah, perdão. Está escrito assim. Conheça as 9 leis quânticas que vão te explicar isso. Aqui que está a palavra. Nem viu que tinha vermelho? Eu que morro.
Ok. Aí é que está o X da questão. Eles agora, para explicar as coisas que eles não compreendem, que são extranatural, hoje existe uma física para explicar isso. Como que ela é chamada? Física quântica. Que essa física estuda? Os átomos, a parte subatômica. O que existe nesse mundo que a gente não acessa a olho nu? Que é a quântica, que é a energia quântica, que é isso tudo que a gente está falando do átomo ali. Vamos estudar lá dentro. Porque vocês concordam comigo? Que aquela imagenzinha mostra ali uma energia aqui, outra aqui, mas parece que existe um vácuo. E eles já descobriram que aquele vácuo não é nada. Assim, não é que não existe nada, existe uma força ali. Existe algo ali. E aí eles dão nome, gente. Não sei o que de bóson, e eu não vou entrar nisso. Assim como o nêutron, ele não é uma bolinha ali, ele existe também ali partículas nele. E o elétron também. Ele não é sólido, ele é um conglomerado. É uma coisa louca. Ou seja, eles foram num nível que só Deus para revelar, vamos dizer assim. Mas eles estão buscando respostas, gente. Estão procurando. Eles vão achar. Agora, o que vai vindo lá de lá, eu não sei. Será que vai ser bom ou ruim? Mas a Bíblia já falou o que vai vindo lá de lá. O que vai acontecer. E aí eles usam esse tipo de conhecimento humano, chamado física quântica. Beleza. Então, existe uma lei. Nossa, que pena. Vai ficar ruim, né? Mas eu vou ler para vocês. Está ali escrito, por que você sente quem está longe? É uma lei que diz que você consegue sentir outra pessoa, sentir o que ela está sentindo, mesmo ela estando longe. Aí, essa lei diz o seguinte, a lei do entrelaçamento, união, quântica, diz que se duas partículas, elas vibram juntos uma vez, elas permanecem conectadas para sempre, não importa a distância. Se você sente quando alguém que você ama está triste ou em perigo, mesmo a quilômetros de distância, isso não é uma imaginação. Isso é provado cientificamente. Que se você une partículas, aí a gente está falando de molécula, né? Uma partícula qualquer. Por exemplo, gêmeos foram gerados juntos. Até a mãe sente alguma coisa do filho. Por quê? Porque foi gerado ali, querendo ou não, eles estiveram em sintonia. Por isso que nós, mães, temos essa sensibilidade. Sim. Sim, hoje nós temos, isso chama entrelaçamento de partículas, de moléculas. Isso é o que a física está tentando explicar. Isso não é loucura. O Azaf sentiu a falta da Isabela, ou sentiu que às vezes aconteceu alguma coisa. Não é loucura. A Isabela, né? Para ter o entrelaçamento. A ciência tem um nome, quântico. Se vibrarem juntos, ou seja, se elas conectarem e andaram no mesmo, né? Tá ligado? Mas existe coisa mais. A Bíblia fala mais do que isso. A Bíblia fala lá em João 17, 20, 23, rapidinho. Olha o que fala aqui. Que vai nos dizer que isso a Bíblia já dizia. João 17, que é o Evangelho de João. O que fala lá, gente? Vocês lembram? A oração sacerdotal que Jesus faz. E Jesus fala algo interessante. A partir do 20 diz assim: oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um. Como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti, oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A glória que me destes, eu também lhes dei.
Ou seja, queridos, nós estamos unidos a quando ele fala que nós fomos enxertados na videira. Ele está falando que nós nos tornamos um com ele, assim como o Senhor Jesus é um com o Pai. Aí a gente entende isso meio que, assim, magicamente. Não. Isso é palpável. Isso é físico. A ciência acabou de provar. É possível. E o Senhor Jesus já tinha dito isso. Senhor, eles têm que experimentar isso. Porque eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Por quê? Porque eles eram um. Tudo que eu fiz, vocês farão. Por quê? Porque nós estamos ligados a ele na mesma, eu vou usar agora o termo energia, na mesma, vamos dizer assim, direção, no mesmo fluxo, no mesmo poder. O mesmo poder que manifestava ali em Cristo, na alma de Cristo, porque tinha uma alma, gente. Ele andava aqui na terra. Ela manifesta em nós, se nós... Isso, Paulo fala, ou João fala, ou os apóstolos falam, se é que vocês estão em Cristo, se é que o Espírito que move em vocês é o mesmo que move Cristo. Você compreende? Então a Bíblia já falava isso. Só que numa linguagem diferente. Então, quando eu vejo isso no mundo, isso não é de Deus? Não, eu já sei. A Bíblia já dizia isso há muito tempo. Eu estou ligado, eu tenho que entender. Por isso que a Bíblia fala que os meus pensamentos têm que ser os mesmos de Cristo, porque nós temos que estar ligados nele. Por isso que nós temos que sentir o que ele sente, nós temos que ser movidos de íntima compaixão. Se eu não sou movido de íntima compaixão, como Jesus, que andou aqui, viu um pobre, viu um doente, viu um necessitado e não agiu, eu não estou ligado na fonte. Entende? É simples, pronto. Não estou recebendo a mesma seiva. A videira que eu resolvi é a videira brava, é a oliveira brava. E o Senhor disse que se ela não der fruto bom, o Senhor está com o machado na raiz e vai cortar. O que nós temos nos alimentado? Qual fruto nós temos comido? Foi isso que aconteceu com Eva e Adão no jardim. Enquanto eles comiam do fruto da vida, que eles podiam pegar a hora que quiser, vocês sabiam disso, né? Lá diz que eles podiam comer à vontade do fruto da árvore da vida. Só não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquela energia ali tinha o mal, eles não precisavam daquilo. Mas uma vez que eles comeram, eles se tornaram um ali. Aquela energia passou. Se nós éramos corpo de luz, naquele momento, eles tomaram consciência da carne que está ligada à terra, ao pecado. Por isso que eles viram que eles estavam nus. Antes eles não viam. Por quê? Eles não tinham corpo? Tinha. Só que eles eram totalmente luz. A fonte, eles estavam ligados na energia. Ali não tinha. Ali não tinha. No momento em que eles comeram, o mal entrou, houve separação. Aí eles se tornaram densos, trevas. Aí eles viram o seu corpo. Eles viram a nudez, eles viram, vamos dizer assim, a matéria. Até então, não, eu era luz. Não enxergava, como fala, né, a visão de Jesus, que não dá para enxergar aqui, porque é muita luz. Então, era como eles eram também. Isso é lindo, gente. Então, ao ouvir uma constatação dessa científica, isso não muda o meu conhecimento. Aliás, isso prova o que eu já sei. Eu consigo discernir as naturais e as espirituais. Beleza? E aí, continua. Vamos lá, rapidinho. Próximo. Não. Aí, 1 João 2,24 vai falar praticamente a mesma coisa, assim, em outras palavras, né? Que somos o mesmo. Nós estamos ligados no Senhor. A próxima teoria, ou a próxima lei, parece para mim, por que você está de cabeça para baixo? Beleza. A próxima lei, a segunda, diz assim, olha que interessante isso, a ansiedade congela o milagre.
Será que a Bíblia fala alguma coisa assim? A ansiedade. O que é ansiedade? Se não uma o quê? Incredulidade. Se eu estou ansioso por uma coisa, é porque eu não confio que aquilo vai acontecer. Eu estou ansioso. Que hora que vai acontecer? Quando? Nossa, eu preciso correr atrás disso. Nossa, eu preciso fazer isso. É isso ou não é, gente? E a Bíblia fala para eu andar ansioso. Por que ele manda eu não andar ansioso? Porque eu consigo paralisar o milagre, a existência, a construção daquilo que era para existir. A Bíblia fala isso. Tá, vamos dizer o que ele diz aqui. Na física, o efeito Zenão mostra que se você observar um sistema continuamente, ele não muda de estado, ele congela. Como assim? Traduzindo, a sua ansiedade e vigilância obsessiva diante de uma situação, será que vai dar certo? Será que já vai chegar? Que hora que vai chegar? Não, eu estou aguardando. Paralisa a manifestação daquilo. É isso que a física diz. Para que a realidade mude, ou seja, se eu estou esperando para que aquilo venha, você precisa tirar os olhos, você precisa largar a mão, você precisa meio que deixar para lá, confiar que uma hora aquilo vai acontecer. E deixar a onda, ou seja, deixar o processo correr. Então, quando eu estou ansioso, é meio que eu pego aquela condição e ela fica parada. Paradinha, congelada, congelada. Se eu não deixar de estar ansioso, se eu não deixar de ficar preocupado, aquilo não vai acontecer. Não vai. A gente segura, né? E quando você entrega, ele faz. Por exemplo, quantas e quantas histórias de pessoas que queriam tanto engravidar e ficavam naquela necessidade, naquela ansiedade, naquela busca, naquela... De repente falou assim, pronto, não vou abrir mão, não quero saber disso mais, se vier, vem, se não vier... Ou quando vai adota, aí engravida. Vocês compreendem? Gente, a ciência explica, e a gente está careca de viver isso. Aí a gente fala, e será que a Bíblia explica isso? Explica, gente. Jesus, eu coloquei ali Mateus 13. O que é a história de Mateus 13? Jesus chega na cidade dele. E aí, todo mundo olha e fala, mas Jesus? Esse que a gente conhece? Não, nós conhecemos as irmãs. Que poder, o quê? Não, a gente conhece o pai, a mãe, as irmãs, os filhos. O que a Bíblia diz? Que ele não fez milagres ali, por causa da... Será que Deus é tão fraco que aonde tem incredulidade ele não faz? Ou é a incredulidade que congela o milagre? Ele só não acontece porque você não permitiu. Você está esperando uma coisa, mas você está ansioso. Você congelou aquilo não vai acontecer. Ou vai demorar. E você vai continuar ansioso. E quanto mais ansioso, mais aquilo vai, sabe? E a gente entra num ciclo vicioso. A ciência explica. Isso acontece. E aí eu pus outros textos, tá? Que vão falar. E o famoso Mateus 6, onde o Senhor fala: busquem primeiro o reino de Deus, não andem ansiosos por aquilo que você vai comer, beber, vestir. Porque se você ficar atrás dessas coisas, vai travar. Vai travar. Gente, nós somos homens espirituais, a nossa visão tem que estar nessas coisas? Não, elas são naturais. Aí ele fala, os ímpios veem isso também, eles se preocupam com essas coisas. Busque o reino de Deus, olhe para dentro, o reino de Deus está dentro de você. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Eu tenho que viver, eu tenho que estar na onda do Espírito, no fluir, aí eu uso o termo, no fluir do Espírito Santo. Eu tenho que ser guiada pelo Espírito Santo. Porque se eu paro e começo a olhar para as coisas naturais, eu congelo. O que era para realizar, não será realizado. Eu falei isso hoje de uma forma, agora que eu entendi. Eu falava assim, eu estava conversando com a Elise, eu estava falando para ela, assim, tem gente com figurinha, por causa de uma coisinha daqui, uma coisinha dali, fica nervoso, fica estressado. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer para o reino,
nós temos que olhar para o reino. É isso mesmo. Essas coisinhas, essas figurinhas, esses negócios. Sabe? Se for analisar cada citação, a gente vê o que o não crente fala e a gente julgava que era do diabo, e ao mesmo tempo a gente fala a mesma coisa Em outra linguagem. em outra linguagem e é a mesma coisa. Isso. Que não está errado, viu? Não está errado, porque aquele mapa emocional mostra isso. Que quando você está com pensamentos, não, eu consigo, ou alerta, ou a pessoa mentaliza que ela pode, eu vou usar esse termo que é o que eles usaram, né? Gente, ela liga inteirinha. O cérebro trabalha de uma forma que ele expande. Agora, quando a pessoa está num pensamento, eu não consigo, tudo para mim é difícil, ou ela está depressiva, ou ela desliga, ela não... Isso. Isso. A ciência explica, isso é possível. E a ciência usa milagre. Você congela o milagre. O acontecimento. Você é louco? Se eu ando em conformidade com o Senhor, eu não tenho que temer nada. Ele falou, não precisa temer mal algum. Então, aí você não vai ser ansioso. Por quê? Você sabe que a obediência, ela vai corresponder para a sua vida algo melhor. Depois eu passo para vocês a apresentação, para vocês lerem melhor. E ali embaixo, no vermelho, está escrito assim, a dúvida congela o processo. Então, você estava em processo de construção para aquilo acontecer naturalmente. Porque essa é a função de Deus. Essa é a função, fazer com que as coisas que Ele prometeu se cumpram. E aí eu duvido. Quando eu duvido, eu congelo o processo do acontecimento, como eles colocam aqui. A dúvida congela o processo, né? Incredulidade, né? Próximo. Outra lei, né, deles lá da física quântica. É isso que eu tô falando, né? Não, somos nós. Eu li aí depois eu vou falar disso também, onde ele escreve um estudo que ele fala, sempre foi você. Aí você entende que o diabo ele só põe o prato, é você que escolhe. O diabo só põe a tentação, é você que cai. Sempre foi você, sempre. Aí como Adão e Eva, a gente faz igualzinho eles. A culpa foi da Eva. Não, a culpa foi da cobra. Vocês entendem? Mas sempre foi a gente. Não, foi a Eva que pegou a fruta. Ela desejou. Adão, foi você que pegou e comeu. Você quis. Você podia ter falado não. Acabou. Sempre foi você. Aí está aqui. O cancelamento de energia. Então, existe uma lei que há realmente o cancelamento de energia. O que eles dizem aqui? Quando duas ondas de frequência, dois tipos de energias ou de pessoas opostas se encontram, elas se anulam. Isso é interferência destrutiva, é o nome que eles dão. É por isso que você se sente exausto perto de pessoas muito negativas. O que seria uma pessoa negativa? Que murmura, que reclama de tudo, que nada tá... Gente, vamos ser sinceros. É terrível. A gente sai exausto. É insuportável ficar perto de uma pessoa assim. E o que está acontecendo? Nesse processo, o que a física está falando? O que está acontecendo? Que ela está drenando a sua energia. Ora, porque quando a gente olha o mapa emocional, a pessoa, quando ela está em depressão, ou ela é depressiva, ou ela é autoimprecativa, ou ela amaldiçoa a si mesma, ou seja, ela vive reclamando e tal, ela geralmente ela é negativa dentro desse ciclo de energia. É a questão do casamento, né? Porque os dois estão juntos. A energia é a mesma. Nós nos tornamos um só. Mas sabe aonde há essa troca? Você sabe que a troca, a equalização perfeita está na relação sexual. Está.
É como, e é como, outras vezes eu já falei, e tem esse entendimento da cultura judaica, né? Que é como se o homem fosse, né, a chave e a mulher a fechadura. A fechadura, isso mesmo, né? Existe ali uma sinergia, existe ali uma conexão. Por isso eles se tornam um, equaliza. Por isso que Paulo fala, olha, a mulher crente santifica o marido não crente. Porque o que está nela é mais poderoso que está nele. Mas se a mulher não for lá muito bem essas coisas, porque o contrário também, o marido crente santifica a mulher não crente. Mas se a mulher ou o marido não for lá essas coisas, o que está nele também, passa para lá. Isso, a gente como crente, a gente vai lá e manda o bicho embora, porque a gente meio que sabe que existem entidades que se alimentam da energia. A Bíblia diz isso, que Satanás se alimenta do pó da terra. Não se esqueça, o corpo não é nada. Por causa da faz um gato na sua vida e de repente você está sendo drenado porque tem um gato, mas você permitiu, porque tinha uma brechinha. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês, aqui Deus já tinha me falado há muito tempo atrás. E eu cheguei a comentar, eu não sei se você é uma delas, eu não lembro com quem eu falei, mas eu falei, olha, Deus começou a falar comigo de uma forma, assim, uma linguagem muito diferente, muito louca. E foi essa a linguagem, Deus começou a me mostrar o corpo numa dimensão que eu não entendia explicar, eu não compreendia. Da mesma forma que ele falou comigo há muitos anos atrás, através de um funil, e eu não entendia o funil, e ele foi me explicar como que toda a criação veio a existir através daquele processo lá de Fibonacci, que nada mais é do que foi a explicação, de que todos nós estamos ligados e somos um, e dependemos um do outro. Então, o que você faz me atinge, sim. Né? O que você faz em favor de mim também me atinge de forma positiva ou de forma negativa. Todos pecam. Essa é a linguagem crentez. Mas a ciência vai te falar como Fibonacci. Existe ali e vai falar aqui dessa lei. Existe uma lei que explica esse tipo de coisa. Né? Beleza. Então, existe. Tá? Por quê? Porque nós acabamos de saber que somos elétricos, então existe realmente uma troca ali do positivo e negativo. Assim como quem está em Cristo é nova criatura, gente. Aquela energia ruim, por que nós mudamos a forma de pensar? A gente passa a ser positivo, a gente muda a nossa forma de falar, a gente começa a ver de outra forma. Por quê? Porque nós fomos ligados a uma visão, a uma energia muito superior, muito maior, muito mais elevada, muito mais perfeita. Porque assim como ele é unido ao Pai, nós unidos a Ele. Amém, queridos? Nós temos que ser nova criatura. Não tem como. E aí, outra lei, rapidinho. Quarta, o mistério da atração. Essa é interessante. Eu não li os versículos, né? Depois a gente lê. Mas a Bíblia, ela vai falar lá em Salmo 1, né? Que a gente não deve sentar na mesa com escarnecedores, andar com os pecados. Por quê, gente? Porque nós não somos iguais a eles. A Bíblia não diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Existe aí uma fala, me fala com quem você anda, que eu vou falar quem você é. Não tem como. Não, eu sou santa e eles não são, não tem problema. Não tem como. Eu quero dizer isso. É uma lei. A própria ciência fala
que se você andar com gente ruim, você vai se equalizar a ela. Aí fala mais ainda, em 2 Coríntios, ele vai falar isso também, no capítulo 6. Vamos lá, só rapidinho. Ah, não, depois vocês lêem em casa. Vamos para o próximo, não, a gente demora demais, tá? O mistério da atração. Essa é interessante. Se você toca uma nota num violão, aqui, se o Asaf pegar o violão, a corda da mesma nota em outro violão, se tivesse um outro violão ali, no canto da sala, daquele lugar, ela vibra sozinha no mesmo tom. Vocês já viram isso? Quando toca, você sabe disso? Beleza. Você não atrai o que você quer. Isso é chamado de efeito da ressonância. Aquela onda, ela vai ser produzida por algo semelhante, porque existe uma nota ali parada. Ela consegue fazer aquela mesma vibração. Ela vai se mover na mesma vibração. Ok? Parada. Isso se chama lei da ressonância. E aí ele diz, você não atrai o que você quer. Você atrai o que vibra na mesma nota que você. Então, aí ele diz, se você quer mudar quem você atrai, pessoas, situações, pare de mexer no espelho, ou seja, só naquilo que você está vendo. Não, eu vou mudar esse hábito meu aqui. Não, ele diz, mude a sua afinação, mude a sua própria corda, mude o seu próprio vibrar, mude a sua própria energia, mude a sua forma de pensar, mude o seu conceito, muda a forma que você vivia, porque se você está atraindo esse tipo de pessoa, é porque você está vibrando nessa mesma vibração. Ai. Ai. Engraçado que a gente atrai essas pessoas pra gente. Aí a gente fala, ai, misericórdia, por quê? Então, uma vez, eu cheguei para uma pessoa e ela estava tendo problema com inveja. Inveja. Não, não era inveja. Não, era ciúme. E, gente, muito ciúme. E tudo ao redor dela se baseava em ciúme, gente. Mas um ciúme. Pessoas ciumentas, filhos ciumentos, ciúme. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ela falou assim, não, porque eu não tenho ciúme. Eu falei, olha, isso é impossível. Se você tem problema com uma determinada coisa, olha, porque o seu problema é essa coisa. Ela é a fonte. A ciência explica. Efeito da ressonância. Eu vou atrair aquilo que eu estou, vamos dizer, vibrando. Se eu atraio pessoas excelentes, você, de uma certa forma, está vibrando essa excelência. Se você atrai... Gente, por que só esse tipo de coisa acontece comigo? Só pare e reveja. Tá. Será que a palavra diz alguma coisa a respeito? Jó 3:25. Jó chega e fala assim, porque o mal que eu temia tanto foi esse que me aconteceu. Aquilo que eu não queria foi o que aconteceu comigo. Gente, vocês acham que Jó, ele sacrificava, e ele orava, e ele fazia tudo aquilo pelos filhos, porque ele tinha medo de quê? Da condenação, queridos. E acabou que aconteceu o quê? Ele não queria ser provado. De forma alguma, eu vou fazer tudo certo para eu não ser provado. O que aconteceu? Justamente a aprovação. O mal que eu não queria nunca que acontecesse comigo, é isso que acontece. Então, quando uma coisa acontece corriqueiramente, rotineiramente conosco, nós estamos atraindo aquilo. Porque ou nós pensamos daquele jeito, ou nós vibramos daquele jeito. A gente não consegue compreender que aquilo é um tipo de pensamento, de energia, de condição que a gente vive. Essa coisa de energia, né? É a energia negativa, que a gente deu a permissão
vem com essa energia negativa. Sim. Nos tentando para que a gente possa pecar e errar, né? Fernanda, entenda, existem entidades que se alimentam. Se eu sou extremamente positivo, fogo, o diabo não gosta não, tá, gente? O diabo não chega no fogo. Mas se eu sou fogo, quando eu chego perto de Deus, eu não me queimo. Por isso ele diz, você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. O Senhor é fonte de águas vivas, eu vou passar pelas águas, eu não vou afogar, porque eu tenho a mesma essência deles, entende? Agora, se eu não tiver a mesma essência, vai sapecar. E aí, o que eu estou querendo dizer? Que geralmente as coisas negativas estão ligadas às coisas dessa terra. Aquilo que é, vamos dizer assim, ruim, a linguagem é o negativo. Isso. E aí existem entidades que se alimentam disso. Por isso, às vezes, você é pessimista, é murmurador. Eu sou crente, mas tem essa mentalidade. E aí a gente fala, na hora que vai orar com o freguês, a gente manda embora um bicho. Por quê? Porque existe uma entidade que se alimenta daquele tipo de energia. Amém, queridos? Mas tem dois lados, tem dois pontos. Tem o líder e a carne. Não, Fernando, entenda que a carne é pó, ela faz parte da terra, ela está ligada à terra. Ela está ligada à terra. Só que o inimigo pode ficar do lado de fora da carne. É isso que eu quero dizer. Aonde que ele vai se alojar? Aonde que é a parábola que o Senhor diz que ele tem que vir um homem forte, mais forte que o outro, para destronar ele, mandar ele embora. E diz que ele vai, ele anda, ele procura, ele quer uma casa, ele quer um corpo, ele quer voltar, gente. Aí você deixa tudo arrumadinho. Mas aquilo está só arrumadinho, não está preenchido. Está neutro, está neutro. Não está nem negativo nem positivo, está neutro. Tem uma lei que vai falar sobre isso. Rapidinho. Jó, né? Então nós já lemos. Nossa, Mônica, o que eu fiz aqui? Eu fiz tanta bagunça. Hã? Próximo. Não, é rapidinho. O olhar. Agora, esse aqui, gente, mas é interessante. O olhar, ele cria a matéria. Olha lá. O elétron, ele se comporta como uma onda. Até que alguém olhe para ele. E aí ele vira uma partícula. O seu foco é a ferramenta que solidifica a realidade. Agora eles pularam o corguinho. Eles estão falando que essa realidade criada, é isso que está dizendo. Quem faz com que ela seja criada é o seu olhar. A sua realidade, quem cria é você. Deus tem um plano para você. O diabo tem um plano para você. A sua alma, não se esqueçam disso. A alma, ela é uma ferramenta, ela é um processador. A palavra de Deus diz de uma forma interessante. Diz assim, que se os seus olhos forem bons... Mas quem são os olhos? Vocês já sabem o resto. Quem são os olhos? Eles são as janelas da alma. Então, o que os seus olhos veem, projetam, é o que vai solidificar. Mas a palavra diz também que se os seus olhos forem maus, ali dentro é densas trevas. Ou seja, você está negativinho. Não tem nada de luz ali. Então, queridos, aí é que está. Existe um entendimento muito interessante no meio, né, de algumas pessoas que diz que é como se a sua alma fosse um projetor. Ela vai projetar aquilo que ela processou. Se ela processa tudo da carne, o que ela projeta é o que vai solidificar. Se os seus olhos forem
né, cheios de luz, o que ela vai solidificar, aquela realidade, é aquilo que é a vontade de Deus. Mas aí a gente, assim, eu li há muitos anos atrás, bem, chamado Pensamento Poderoso da Joyce Meyer. E é mais ou menos isso. Ali a Joyce, ela tenta explicar que a nossa mente, ela é poderosa. E existe um campo de batalha pela mente, que é aonde a alma guarda as informações que ela processa. Eu quero falar, eu entendi isso. Eu não quero falar o seguinte, até achar o meio termo ali, porque senão fica parecendo que o homem manda tudo, entendeu? Eu sei que você vai chegar lá, eu sei que você vai chegar lá. Mas é porque, igual a Tia B falou, de 6 para 12. Mas assim, não tem isso, porque não é isso que o coaching faz, não é isso, entendeu? Não é onde grande parte da igreja se perdeu. Porque eu sempre lutei desde aquela época, porque esse livro Pensamento Poderoso, ele me ajudou demais. Ele veio num tempo que eu precisava daquilo, eu precisava mudar minha mente, eu precisava, né? A questão é até onde a gente, como a gente vai colocar em prática tudo isso aí, entendeu? Então, isso é o que nós estamos fazendo, é o processo que a gente está andando. Isso aqui não muda nada do processo que a gente já está vivendo, né, Ana? Dentro dessa colocação. Então a gente vem também a questão do PNL, né? O Danilo existe, né? Que você é capaz De fazer tudo. Nós temos a diferença. Que é isso aqui, tá, gente? É isso aqui, eu quero que vocês entendam O isso. Espírito Santo, ele vai gerar essa energia dentro de nós. Tá, aí vamos lá, solidificar isso. Não, sim, mas ele gera energia. Né? Agora, como você vai usar essa energia, aí é você. Não, porque a primeira. Não, é falar assim, que nós temos o poder. Não. Na verdade, aquele primeiro slide. Isso. O que é de bom e positivo, Vamos dizer assim, vem do Espírito. Tudo que é bom. Não, você acha. Que O homem achar que o poder está nele, de dele ter pensamento positivo, e isso vai acontecer. Não é isso. É na hora de colocar na prática. Não, sim. É na hora de colocar na prática. Eu entendo que se meu corpo estiver mais alimentado pelo Espírito, eu vou fazer a vontade do Senhor. Não é o corpo, é a alma. Isso é Sim, sua alma. A minha alma. Isso. Ela vai O corpo só vai. Reflete. Uhum. Mas então, assim, a questão prática, né? Nós não estamos buscando isso, a questão prática. Porque a linha é muito tênue de você ir lá pro coach. Eu sei que você tem que fazer isso. É isso. Eu sei que a gente não tem uma coisa Aham. Nós continuamos fazendo esse grupo da palavra. Só que com o entendimento. Era aliar, trabalhando com o Espírito de Deus, não tem? Eu te entendo, eu compreendo. Não tô falando que você tem. Ana, eu te entendo. Porque é o que o Fernando, hoje nós estávamos sentados, o Fernando falando para Mônica, esse entendimento, ele tem essa linha tênue, que se a pessoa, foi o que Paulo fala, olha, eu estou falando de coisas, às vezes, espirituais, que judeu que é judeu e conhece, não vai compreender e vai escandalizar. Crente que é crente, vai o quê? Descambar e falar, não, então os coaches está tudo certo. Pode acontecer. Agora, eu preciso das coisas espirituais para entender e colocar em prática todas elas. É tão forte, é tão profundo, que Paulo, sabendo de tudo isso, ele não ficou livre de ter que lutar com feras, entendeu? 15 para 6? Não, então acabou, gente. A semana que vem a gente termina, beleza? Não livrou ele de viver as coisas que ele não dá a sensação de que se você gera coisa boa, se você fez a coisa boa, então o seu caminho vai. E aí? Não é isso. Mas eu vou terminar de ler só esse aqui e a gente já acaba. Ó. O seu foco. O que é foco? Não é eu empreender uma energia em cima de algo que eu quero produzir, que eu quero construir. É isso, Ana. Não tem a ver com só o pensamento. Tem a ver com
todo o processo. Então, eu vou trabalhar, eu vou falar a respeito daquilo, eu vou gastar energia pensando e criando um propósito, um objetivo, como fazer aquilo. Então, você faz com que essa realidade... isso é fato. Eu tenho que fazer um plano. Jesus chegou e falou, olha, para você construir uma coisa, você não tem que antes calcular tudo? É isso, eu gasto foco. Então, quando eu foco, eu trago a realidade aquilo. Eu quero construir uma casa. Eu tenho que focar. Eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso. Ok, eu vou comprar um carro, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu trago a realidade. Por exemplo, eu vou ter filho. Ela trouxe a realidade, o filho. Entendeu? Por quê? Porque teve foco. Eu foquei, eu tenho um objetivo, eu tracei um alvo. A questão é o resumo de Deuteronômio 28. Se você obedece, acontece isso. Se você desobedece, acontece A quântica fala isso, só existe duas probabilidades. Aí tem lá o negócio do gato na caixa e o veneno, que é o que eles falam. Se o gato na caixa, só tem duas possibilidades. Eu abri a caixa, o gato morreu porque tomou veneno. Eu abri a caixa, o gato está vivo e o veneno lá parado. Só existem essas duas possibilidades. É o que a Beatriz acabou de falar. A Bíblia fala isso. O poder da vida e da morte está comigo, Ana. Comigo. Está comigo. A gente quer colocar em Deus a responsabilidade que é nossa, das nossas escolhas. Então, sim, a sua e a minha realidade, se boa ou ruim, quem está gerando ela somos nós. A questão é a seguinte, né? Essa porção Somos nós. do Espírito que vem do Senhor, aí está a diferença, né? Essa porção vem dele e habita em nós. Se ela é uma energia que vai produzir coisa boa dentro de mim e veio de Deus, eu tenho que alimentar essa energia também. Você concorda comigo? Ela libera energia em cima de mim, aí eu vou ser obediente a tudo que ele está pedindo para fazer. A diferença é essa. Agora, a PNL e a neurolinguística, não, você é autossuficiente. Você produz a energia dentro de você e você gera um ambiente ao seu redor por você mesmo. Isso aí já é do diabo. Não, isso aí é o individualismo, né? É o autoconhecimento, essas coisas. Né? A palavra diz que se há algo de bom em nós, Vem do alto. Vem do alto. Vem do alto. Aí é o positivo e negativo da bateria. A energia boa vem do alto, a energia ruim vem do alto. Resumindo bem assim, a grosso modo. Você vive no negativo, você vive no Isso. Então, querendo ou não, gente, a ciência diz que a realidade, quem solidifica são as nossas escolhas. É como a gente está processando. É o que a gente está vendo. Se eu acredito que eu estou doente, ele vai falar, você vai ter uma vida de doença. Se eu acredito que eu sou, tudo para mim é difícil, vai ser difícil para você. Se você acredita que tal coisa você é inatingível, vai ser inatingível. Eu estou criando isso. A gente quer pôr a responsabilidade, mas é porque eu não nasci com esse dom para isso. Não. Muitas vezes a gente sempre quer colocar a desculpa do outro. Eu vivo essa vidinha por conta do... porque eu... Por isso, queridos, a idade é tão importante. Porque nós criamos juntos a nossa realidade. Se a Esther pensa de um jeito e o João Marcos de outro, eles não alcançam nada. Mas a Bíblia diz isso. Casa dividida não subsiste. Eles têm que ser um só pensamento, uma só fé, um só batismo. Por isso que igrejas estão divididas, porque estão em pensamentos contrários. Porque a fé é a mesma, o Deus é o mesmo, o batismo é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo. Então, nós criamos essa realidade. Mesmo que você não esteja vivendo aquela realidade que você gostaria, não quer dizer também que você tem que ficar fundado. Odio o azar. É isso mesmo. Vai melhorar. Eu não estou bem hoje, mas amanhã... Júlio, por isso que você citou, basta cada dia o seu mal. Por que o livro da Joyce vai falar a respeito da forma de pensar? Você tem que mudar. Mas Romanos, Paulo não fala isso? Que a gente tem que ser renovado na forma de pensar. Por que ele fala? Por que a Bíblia fala tanto de pensamento? Eu anotei um monte de texto aqui de você cuidar dos seus pensamentos.
Porque eles é que vão focar, você foca nos seus pensamentos. Os seus sonhos, eles são gerados ali no pensamento que é na sua alma. E aí você vai dar a luz ou não. É isso, é o foco. Amém, queridos? Então a ciência fala de um jeito e a Bíblia já havia nos explicado. E às vezes a gente fica pensando que é numa força, num algo que o Senhor vai vir, vai nos arrebatar e vai nos fazer, aquilo vai acontecer. Não, não está acontecendo porque você não focou os seus esforços. Eu vou, se eu tiver que jejuar, ficar 5 dias, 1 mês, 40 dias no deserto, para eu, sabe, mudar a minha forma de ser e ser como Cristo, estar unida a Ele, eu vou para o deserto. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Deus está nos levando a uma forma de pensar e de andar diferente. Deus está falando de forma diferente, gente. Deus quer mais de nós. Nós não podemos ficar naquele velho pensamento que a gente foi catequizado religiosamente. O Senhor está nos revelando coisas grandes, coisas que estavam ocultas, e aqueles que procurarem vão encontrar. Se eu e você estivermos procurando, nós vamos encontrar. Por isso eu quero essas coisas grandes.